Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva e na aula de hoje nós falaremos sobre interações intermoleculares e como elas interferem nos estados físicos da matéria. Vamos aprender comigo? Eu já te convido que, se você ainda não for inscrito no meu canal, que você se inscreva, deixe o seu like, porque vai ser muito bem-vindo, tá bom? Se você gostar dessa aula, deixe um comentário para eu saber do que você gostou, ou se você não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu também vou ler e responder todos com muito carinho. Vamos para a nossa aula? Quando nós temos, então, moléculas, átomos ou íons que se unem, eles quando se aproximam uns dos outros, né, dois fenômenos podem ocorrer. Ou eles vão reagir, ou eles vão interagir. Essa interação na química significa que vão haver entre moléculas, entre átomos, entre esses íons, né, uma força ou de atração ou de repulsão. Então, essas moléculas, esses átomos, esses íons vão se atrair e se repelir entre si. Mas essas atrações, elas não geram a quebra de ligações químicas. Nós já falamos anteriormente em outros vídeos sobre ligação iônica, ligação covalente, né? Ligação metálica, mas aqui nós estamos falando de ligações de força de atração e de repulsão entre moléculas, intermolecular. É por isso que se chama interações intermoleculares ou também forças intermoleculares, ligações intermoleculares entre moléculas. Sabemos que não ocorre quebra e formação de ligações intramoleculares. Não há quebra de ligações covalentes, não há rompimento dessas ligações. Apenas atrações e repulsões entre moléculas ou entre moléculas e íons, que quando essas moléculas ou íons estão afastados de outras moléculas por poucos diâmetros, a força, então, dominante é atrativa. Elas tendem a se atrair. Porém, quando elas se aproximam demais, começam a haver forças repulsivas, porque acontece a repulsão entre as nuvens eletrônicas dessas moléculas ou desses íons. Então, aqui nós temos a explicação das interações intermoleculares. Veja só a diferença. Aqui estão representadas duas moléculas de HCl. Então, observe que se são moléculas, elas estão formadas por ligações covalentes. Então, o que une um átomo de hidrogênio ao átomo de cloro? É a ligação intramolecular, que nesse exemplo é a ligação covalente. E entre uma molécula de HCl e outra, veja que aqui tem um tracejado, é uma ligação intermolecular, que neste exemplo nós vamos conhecer mais, é a interação chamada dipolo-dipolo. Quando nós analisamos os estados físicos dos compostos iônicos, nós percebemos que eles são sólidos à temperatura ambiente. Isso se deve às forças elétricas de grande intensidade que unem os seus íons. Aqui nós temos algumas substâncias iônicas representadas pela sua rede cristalina, e nós percebemos que são sólidos à temperatura ambiente. A mesma coisa se deve à explicação dos metais. Os metais são quase todos sólidos devido à forte atração que a ligação metálica exerce sobre seus átomos. Então, nós temos aqui exemplo de alguns metais: prata, ferro, alumínio, latão, que é uma liga metálica, ouro, o bronze, que é outra liga metálica, o aço, que é outra liga, o chumbo, o cobre. Então, veja que a maioria são sólidos à temperatura ambiente. A análise aqui, vamos analisar as substâncias covalentes. Nós temos diversos tipos de substâncias covalentes, ou seja, substâncias formadas pela ligação covalente ou
substâncias moleculares formadas por moléculas. Nós temos substâncias sólidas, como é o caso da areia, do açúcar, né, do diamante, da grafita. Nós temos substâncias líquidas, como é o caso aqui do etanol, o caso da água, o caso do bromo. O bromo ele é o único não metal que forma uma substância simples líquida nas condições ambientes. Ele tem essa cor marrom avermelhada e os vapores dele são com um odor bastante desagradável. Nós temos também substâncias gasosas. Aqui nós temos o gás cloro, o gás sulfeto de hidrogênio. O gás cloro eu já falei bastante sobre ele no vídeo sobre ligações covalentes. E o gás sulfeto de hidrogênio, ele é um gás muito tóxico também. Não tem cor, mas tem cheiro de ovo podre. E em grandes quantidades ele pode ser letal, inclusive, porque ele bloqueia o sentido do olfato e a pessoa vai sofrendo envenenamento sem nem perceber. Então, falando dessas substâncias covalentes ou moleculares, elas podem ser encontradas, então, nos 3 estados físicos, a temperatura ambiente. E por quê? Esse fato se deve à atração de maior ou de menor intensidade que ocorre entre as suas moléculas. No vídeo de hoje, até o final desse vídeo, você vai entender o que mantém as moléculas unidas nos estados líquido e sólido. Por que será que o vapor de água se condensa sobre uma superfície fria, formando pequenas gotículas arredondadas, bem bonitinhas as gotinhas de água? O que faz o molho de tomate aderir aos fios de um macarrão, aquele macarrão gostoso de domingo? Por que será que as colas colam? E por que as lagartixas andam até no teto sem caírem? Até o final dessa aula você vai aprender sobre isso. Então, nosso foco são as forças de Van der Waals. Esse nome por causa de uma homenagem feita a um físico holandês chamado Johannes van der Waals, que em 1873 propôs a existência dessas interações ou forças intermoleculares. Apenas em moléculas apolares, a explicação foi dada por outro cientista, que foi Fritz London, em 1930. Então, nós temos alguns tipos de interações intermoleculares entre moléculas. As principais são forças de polo permanente de polo permanente, ligação de hidrogênio, forças de polo induzido, também chamado de forças ou dispersões de London. Não é uma força entre moléculas, mas uma força entre íon e uma molécula, que são as forças íon dipolo. Nós também vamos estudá-las no vídeo de hoje. Então, a intensidade dessas forças intermoleculares em diferentes substâncias varia muito. Todas elas, porém, são mais fracas do que ligações iônicas e ligações covalentes. Então, no caso, como nós estamos falando da união entre moléculas ou entre íon e uma molécula, nós precisaremos de menos energia para vaporizar um líquido, para tornar um líquido uma substância gasosa, uma substância de vapor, do que para quebrar as ligações covalentes em uma molécula. Então, nós vamos falar sobre isso. Quando nós, por exemplo, aquecemos a água e transformamos a água líquida em vapor, nós não estamos quebrando as ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio, mas o que acontece é a ruptura das interações intermoleculares, que é o que une uma molécula de água a outra molécula de água. Então, forças eletrostáticas por natureza, envolvendo essas atrações entre espécies positivas e negativas, que são as forças de Van der Waals, todas podem ser chamadas de forças de Van der Waals, né? Mas alguns livros ainda trazem a dipolo induzido como força de Van der Waals. Mas elas são 15% menos fortes que as ligações covalentes e as ligações iônicas. Vamos falar então de cada uma delas. Forças de dispersão de London, ou chamadas também de dipolo induzido, elas podem acontecer em todos os tipos de moléculas, porém, elas são as únicas que ocorrem com moléculas apolares, moléculas que naturalmente não têm polos. Aqui nós temos o exemplo do átomo de hidrogênio
ligado a um outro átomo de hidrogênio. Como nós temos dois átomos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Porém, por causa de uma mudança externa, pode acontecer uma deslocalização da nuvem eletrônica dentro dessa molécula. Então, essas forças de dispersão de London ou de polo induzido são de fraca intensidade e ocorrem sempre com moléculas apolares, ou então entre átomos de gases nobres também ocorre com os gases nobres, quando estes se aproximam. Quando as moléculas, por exemplo, de gás hidrogênio ou quando átomos de gases nobres se aproximam demais, pode acontecer uma repulsão entre essas eletrosferas das moléculas ou dos átomos. Essa repulsão ou algumas mudanças externas, como a mudança de temperatura e de pressão, podem provocar um movimento da nuvem de elétrons e vão se acumular numa única região. Então, por exemplo, aqui nós temos o caso do hidrogênio demonstrado. Vai se formar uma carga parcial negativa de um lado da molécula, então os elétrons podem se acumular momentaneamente de um lado da molécula, ficando o outro lado com a carga parcial positiva. Porque fica um excesso de elétrons de um lado da molécula, a outra parte com carga parcial positiva fica com deficiência de elétrons. E então vai se criar um dipolo temporário, momentâneo, que vai induzir a molécula vizinha a se comportar de forma semelhante. Então, uma molécula vai induzindo a outra, por isso que é chamado de polo induzido, de polo induzido. Essa molécula que foi momentaneamente polarizada, ela vai por indução elétrica, provocando a polarização das moléculas vizinhas, mas vai resultar numa atração muito fraca aqui entre essas moléculas. Alguns exemplos de substâncias formadas por esta força de atração, de dispersão de London ou de polo induzido, são o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás flúor, o gás cloro, o gás dióxido de carbono, o gás metano e o etano. Então veja que a maioria das substâncias em temperatura ambiente formadas por essa força de dispersão de London ou de polo induzido e de polo induzido são gasosas à temperatura ambiente. O que é essa polarizabilidade que nós falamos anteriormente, né? Tem moléculas que são mais polarizáveis do que outras. Essa facilidade com que a distribuição de carga de uma molécula se distorce, né, se acumula de um lado da molécula, ela pode ser provocada por um campo elétrico externo, por exemplo, é o que nós chamamos de polarizabilidade. Então, quanto maior a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente sua nuvem eletrônica vai ser distorcida, vai ser deformada para formar um dipolo momentâneo, um dipolo temporário. Essas moléculas mais polarizáveis vão ter forças de dispersão de London mais fortes. Agora, outro tipo de forças intermoleculares ou interações intermoleculares é a força de polo permanente. Como o próprio nome já diz, é feita de um dipolo, já tem dois polos na molécula, então são moléculas polares. O lado positivo de uma molécula que já é naturalmente polar, né, uma molécula, por exemplo, HCl, como nós vamos mostrar aqui, atrai o lado negativo de outra molécula. No caso do HCl, já temos uma nuvem eletrônica, né, com maior eletronegatividade do cloro, ele atrai a nuvem eletrônica para si e deixando o hidrogênio com um polo parcial positivo. A parte positiva de uma molécula passa a atrair a parte negativa de outra molécula com um dipolo permanente. Então, essas forças de coesão recebem esse nome de forças de polo ou ligações de polo. Esse tipo de interação ele é o mesmo, por exemplo, que ocorre nos íons Na+ e Cl-, só que aqui com uma intensidade bem menor. Tá? Então, algumas substâncias que são polares por natureza
e que suas moléculas interagem por dipolo-dipolo são o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, o H2S, o CO, monóxido de carbono, HCCl3 e o SO2, dióxido de enxofre. Nós temos um outro tipo de dipolo-dipolo, que é um caso especial, é um caso extremo dessa interação dipolo-dipolo, que são as ligações de hidrogênio. Elas são uma força de intensidade muito alta, porque acontecem entre flúor, oxigênio e nitrogênio, que estão ligados diretamente ao hidrogênio. Então, é o H ligado ao FON. FON, sai da frente, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, o flúor é o mais eletronegativo, seguido do oxigênio e do nitrogênio. Como eles são os mais eletronegativos, eles vão atrair o par de elétrons da ligação covalente com muita intensidade. Então, a ligação de hidrogênio só acontece com o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra do FON, sai da frente, que a gente quer ganhar elétrons, né? Então, acontece exclusivamente com moléculas polares, que são HF, H2O, nossa água, e amônia, por exemplo, NH3. Fazendo uma revisão rápida da escala de eletronegatividade, então nós temos o flúor, oxigênio e nitrogênio como os mais eletronegativos, seguidos de cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então aqui cargas parciais mais intensas e aqui cargas parciais menos intensas. Como eu já disse, no caso do ácido fluorídrico, HF, nós temos uma molécula de HF com outra molécula de HF. Então, aqui entre elas acontecerá a ligação de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio. No caso da água, nós temos aqui também, como o oxigênio ele possui 2 pares de elétrons, aqui na parte superior da molécula não ligantes, né, ele vai atrair o hidrogênio da molécula vizinha, e vai formar então a chamada ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E no caso da amônia, a mesma coisa. O nitrogênio também tem um par de elétrons não ligantes e vai atrair o hidrogênio da molécula vizinha aqui através da ligação de hidrogênio. Como eu já disse, então, a ligação de hidrogênio é a que tem a intensidade mais alta dentre as forças intermoleculares. E acontece não só entre essas moléculas, mas, por exemplo, entre as moléculas do DNA, que são tão importantes, entre aquelas bases nitrogenadas, acontecem ligações de hidrogênios que são fundamentais para a nossa vida, né? Então, a energia necessária para separar as moléculas que fazem a interação do tipo ligação de hidrogênio é muito alta. Por isso que nós percebemos que o ponto de fusão e de ebulição de moléculas que interagem por ligação de hidrogênio é proporcionalmente alto. Então, por exemplo, nós temos que é a ligação de hidrogênio a responsável pelo comportamento anômalo da água, ou seja, quando, por exemplo, a água está no estado líquido, ela tem uma organização diferente da organização da água no estado sólido. Então, no estado sólido, que é o gelo, né, a água ela assume essa organização mais hexagonal. Isso se deve à ligação de hidrogênio. Então, no estado sólido, a água é menos densa do que no estado líquido, que é o contrário que acontece com a maioria das substâncias. Como na água líquida as moléculas têm maior movimento e elas estão dispostas tridimensionalmente de uma forma desorganizada, então a água vai ter várias características peculiares, como tensão superficial diferente, né? Como, por exemplo, alta temperatura de ebulição. E no caso do gelo, as moléculas já estão arrumadas, elas estão organizadas
numa rede cristalina. Inclusive, os cristais de gelo, né, eles têm uma forma muito bonita, assim, meio hexagonal, meio desenhos, né, perfeitamente esculpidos, parece. Então, é muito interessante nós percebermos que isso se deve às ligações de hidrogênio que são feitas nas moléculas de água. O gelo tem essa organização mais arrumada, numa grade cristalina espacial, mais espaçada, né? E é por isso que o gelo é menos denso do que a água. É por isso que o gelo flutua na água, como a gente vê, por exemplo, num copo de água com gelo, ou num rio, quando um rio, nesses lugares mais frios, quando um rio congela e fica somente a parte de cima do rio congelada, e de baixo ali nós temos a água líquida, né? A consequência, como eu disse, da tensão superficial. A tensão superficial não é somente da água, mas é, por exemplo, por que um mosquitinho consegue flutuar na água. A explicação é a tensão superficial, que é consequência das ligações de hidrogênio existentes na água. Ela tem, então, uma alta tensão superficial. Você pode perceber também essa alta tensão superficial se você for mergulhar numa piscina e não se projetar corretamente, você vai levar um tapão, uma barrigada na água, né? Por quê? A água, ela tem essa alta tensão superficial e as moléculas que estão lá no interior do líquido, elas atraem e são atraídas por todas as moléculas vizinhas de tal modo que essas forças vão se equilibrar. Então, as moléculas da superfície, elas só vão ser atraídas pelas moléculas que estão abaixo delas e dos lados delas, né? Então, essas moléculas se atraem tão fortemente que cria como se fosse uma película, que é semelhante a uma película elástica, né, na superfície da água. Como eu já disse, isso acontece com todos os líquidos, mas nós podemos notar particularmente esse fenômeno muito intenso na água, que o inseto consegue, por exemplo, andar sobre a água, né? Isso explica, por exemplo, lá naquela nossa pergunta inicial, por que as gotinhas de água são redondinhas. É por causa da alta tensão superficial da água. Falando de outra interação intermolecular, que é a força íon-dipolo permanente. O que acontece? Essa interação íon-dipolo, ela ocorre devido à atração eletrostática entre íons, que são positivos, né, que são os cátions, e íons, que são negativos, que são os ânions, com partes positivas e negativas de moléculas de solvente. Particularmente, nós estamos falando aqui da água. É o caso, por exemplo, de quando nós dissolvemos o sal, o NaCl, quando nós dissolvemos em água, ele se torna Na+, e Cl-. Então, o que vai acontecer? Como a nossa água é o solvente aqui, né? As bolinhas vermelhas são o oxigênio, as bolinhas brancas são o hidrogênio. Observe que a atração eletrostática entre os íons e as moléculas de água é que vai promover a passagem desses íons para a solução e sua consequente estabilização. Então, as moléculas de água se aglomeram, no caso do cloreto, do ânion cloreto que tem carga negativa. As moléculas de água vão se aglomerar ao redor do cloreto com o seu polo parcial positivo voltado para o cloreto, né? E no caso do Na+, que é o cátion, o que vai se aglomerar aqui serão as moléculas de água com seu polo negativo voltado para o cátion e o polo positivo da água, que são os hidrogênios, voltado para o exterior. Então, essa atração vai acontecer entre os íons e as moléculas do solvente, que nesse caso são a água. Esse processo também é conhecido como solvatação. Então, é uma interação do tipo íon-dipolo, porque vai acontecer a interação eletrostática, a atração eletrostática entre os íons do soluto, que nesse caso eu estou exemplificando como NaCl, mas pode ser qualquer outro soluto, né, que vai se
dissociarem água com o solvente, que nesse caso é a água, com as cargas parciais desse solvente, então há essa atração eletrostática. Vamos ver então qual é a intensidade das interações intermoleculares. A maior intensidade é a interação íon-dipolo, que até pouco tempo atrás a gente não colocava a interação íon-dipolo entre interações intermoleculares, por causa do nome, né? Intermoleculares tem a ver com moléculas juntas, mas a interação íon-dipolo é a mais intensa dessa interação de um íon com uma molécula. Depois nós temos a ligação de hidrogênio, o dipolo permanente, ou chamado dipolo-dipolo, e o dipolo induzido, que acontece com moléculas apolares. Então, uma rápida revisão. Dipolo induzido, ou também chamado dispersão ou força de London, acontece com moléculas apolares. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo acontece com moléculas polares. Ligação de hidrogênio, ela acontece com moléculas polares, mas não com qualquer tipo de moléculas polares, somente quando nós tivermos hidrogênio ligado a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, o FON. Hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os casos específicos de, por exemplo, ácido fluorídrico, H2O, que é a água, e NH3, que é amônia. E a interação íon-dipolo, que é, por exemplo, o que acontece entre Na+Cl- e água, entre o soluto e o solvente. Então, essas interações intermoleculares vão interferir totalmente nas propriedades físicas das substâncias. Porque para que exista força de atração entre as moléculas, é necessário que essas moléculas estejam suficientemente próximas umas das outras. Quando nós temos, então, a substância no estado sólido, e nós estamos aquecendo essa substância, né, que nós estamos fornecendo energia, acontecerá a ruptura de algumas forças intermoleculares. O estado sólido, ele é mais organizado, as moléculas apenas vibram. Quando nós rompemos algumas forças intermoleculares, fornecendo energia, por exemplo, fornecendo temperatura, as moléculas, a substância passa para o estado líquido e as moléculas começam a ter mais liberdade de movimento, elas vibram, mas elas também vão ficando mais desorganizadas. Se a gente fornece aqui mais energia para a substância no estado líquido, energia na forma de calor, por exemplo, nós vamos romper todas as forças intermoleculares e a substância vai se tornar gasosa. Então, as forças intermoleculares, elas atuam no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso, não há interação com forças intermoleculares. Então, no sentido contrário, se nós fizermos aqui, né, do gás voltando para o líquido e depois voltando para o sólido, vai acontecer a formação de novas forças intermoleculares, porque as moléculas vão voltar a se aproximar. Então, respondendo às nossas perguntas, por que o vapor de água se condensa sobre uma superfície fria formando gotinhas? Como nós já falamos, esse fenômeno se deve à tensão superficial da água, porque vão sendo estabelecidas forças intermoleculares entre a água e o ambiente. Essas forças intermoleculares também são as responsáveis pela adesão dessas gotinhas líquidas na superfície de um vidro, por exemplo. O que faz o molho de tomate aderir aos fios de um macarrão? É também a interação das moléculas de ambos. Então, nós temos moléculas no molho de tomate, moléculas no macarrão, que vão formar interações entre elas e elas vão se aderir. O que faz com que as colas colem? As colas colam porque quando nós passamos cola em dois objetos a fim de uni-los, né, as moléculas da cola vão interagir fortemente por meio de atrações eletrostáticas, interações intermoleculares, com as moléculas de dois pedaços de papel, por exemplo, ou de dois objetos que a gente queira colar. E por que as lagartixas andam no teto e nas paredes sem caírem?
elas andam no teto e nas paredes por causa dessas forças que nós acabamos de estudar, que são as forças de Van der Waals, que elas vão dar aderência entre as patinhas da lagartixa, que tem micropelos, né, e a superfície por onde elas estão caminhando, que são o teto e as paredes. Então, por causa dessa interação tão curiosa que acontece, por exemplo, com as lagartixas, os cientistas já estão estudando formas de criar um produto para fazer as pessoas literalmente subirem pelas paredes. Muito interessante, né, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe. Até a nossa próxima aula. Tchau!